queridos, que a paz de Cristo possa inundar seu coração, sua vida, sua casa, sua família. Meus queridos, eu quero convidá-los à terceira mensagem de hoje, a fé que liberta. Para tanto, eu quero convidá-los para o livro de Lucas, capítulo 13. Lucas, capítulo 13, versículo 10 ao verso 17. Minha Bíblia estava aqui? Não. Eu estava aqui a minha Bíblia. Poxa, eu queria a minha Bíblia. Está no escritório, alguém busca para mim e me dá aqui? Porque eu, embora não... Não é. Está lá no meu escritório, eu acho, é uma outra. Porque eu sempre leio aqui no iPad, mas, ou no Data. Pode preparar no Data também o texto, não é? Eu gosto de ter ela aqui comigo. Agora só com óculos para ler a Bíblia. Coisa triste, né? Está chegando a idade, né? Mas misericórdia. Vamos lá. Livro de Lucas, capítulo 13, versículo 10 ao verso 17. Vamos ler em nome do Senhor. Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas. E veio ali uma mulher possessa, algumas Bíblias vão dizer possuída, de um espírito de enfermidade. E já havia 18 anos. E andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo Jesus, chamou-a e disse: mulher está livre da tua enfermidade. E impondo-lhes as mãos, imediatamente endireitou, que dava glória. Imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há que se trabalhar, vinde, pois, nesses dias para serdes curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não depende da manjedoura no sábado, ou o seu boi, ou o seu jumento para levá-lo a beber? Porque motivo não se devia livrar desse cativeiro, lembre dessa palavra, desse cativeiro em dia de sábado, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos. Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus. Você pode aplaudir o Senhor por esta palavra de Deus tão especial? Oh, que coisa boa! Meus irmãos, eu tenho dito, esse é o terceiro culto e vou frisar isso daqui a pouco no próximo culto, de que eu já tinha preparado as 4 mensagens para esta Santa Ceia. Isso é uma coisa que para mim não é pesado, é muito coisa mais fácil que tem a pregar, é muito simples, não é? Pastorear a igreja num todo, isso é muito, como diz o irmão, complexo, não é? Agora, pregar é muito tranquilo, não é? E eu já tinha preparado as 4 mensagens, ia falar um pouco sobre a imagem de Deus e outros assuntos, imagem, semelhança de Deus, outras coisas. Só que ontem à tarde, como diz alguns irmãos, ruminando a palavra, relembrando a mensagem, porque eu fico a semana inteira pensando, orando e projetando o culto, eu me imagino sempre pregando, todas as vezes que vou montar uma mensagem, já me projeto aqui junto com vocês, não é? E ontem à tarde, eu lá no escritório, sentado, revisando a mensagem, orando, o Espírito de Deus disse a mim: eu quero que você fale outra coisa, eu quero que você fale com a igreja sobre fé. Eu quero que você fale para a igreja sobre fé. E aí, também não é difícil para mim, eu acho que não deva ser para você também, a gente caminhar na direção de Deus. Sempre quando vamos montar uma mensagem, se ora e diz: Senhor, o que é que o Senhor tem para a minha vida, primeiramente? Porque quando Deus fala, alguns pregadores acham: bom, eu vou pregar para os irmãos, para as pessoas. Não, o que Deus tem para mim, primeiramente? Porque a mensagem, seja ela
de exortação, seja ela de ensinamento, seja ela de fé, qualquer tipo de mensagem, de advertência, ela primeiramente é para o pregador. Nunca esqueça disso. Essa pessoa que vem pregar se isentando, achando que está falando ao povo, se engana e não entende nada de pregação, porque a palavra primeiramente é falada para o pregador. Isso é uma coisa que devemos ter sempre em mente. Então escute uma coisa, Deus disse a mim: eu quero que você fale para a minha igreja sobre fé. E aí é interessante, porque que o pregador é o primeiro a receber a palavra? Deus me trouxe a lembrança, situações de fé que nós enfrentamos aqui na igreja, que nós vivenciamos aqui, que é impossível a gente dizer assim: isso é obra humana, isso foi, não, é tranquilo. Para quem arrecadava 10 mil reais, comprar um terreno de quase R$1 milhão na época, isso é fichinha. Você acha que é fichinha? Não é fichinha. Você imagina nós estarmos numa igreja que na época arrecadava 10 mil, comprarmos um terreno de quase R$1 milhão. Não, isso não é normal. Isso não é fichinha. Eu dizia no culto das 10 da manhã, de uma parcela, nós arrecadando 10, a parcela quase R$15 mil. Não, isso não é fichinha. Não tem como dizer que isso é normal. De um salão que cabia 120 cadeiras, nós oramos e projetamos um salão para quase 700 cadeiras. Não, isso não é uma coisa natural. Isso não é uma coisa humana. É impossível não acreditarmos nessa ação, uma ação de Deus, mas também uma ação de fé. E aí o Espírito de Deus me renovou, e olhe, eu me alegrei no Espírito. Assim como o povo se alegrou quando viram essa mulher curada. Os religiosos, eles nunca vão se alegrar com as maravilhas de Deus, porque eles são os primeiros a estarem aprisionados nos seus conceitos religiosos. Eles não acreditam no poder de Deus, nem na manifestação de Deus. Sabe por quê? Eles estão entranhados na religião, no sistema religioso. Eles já não mais têm a sensibilidade para ouvir Deus falar, para ouvir o Espírito Santo falar, muito menos para ver seus sinais e suas maravilhas. E escute, eles são os primeiros a estarem lá criticando a Jesus e a ação que ele fez numa pobre mulher. Mas o povo, eles se alegraram com essa maravilha de uma mulher, outrora 18 anos, possuída por um espírito maligno. Escute uma coisa: há enfermidades, há doenças. É isso que eu ia falar pela manhã, na primeira pregação, de que a fé liberta, a fé cura. Eu não tive tempo. Escute uma coisa: existe enfermidade que de verdade elas são de ordem orgânica. Sim, né? A pessoa foi lá e em alguma situação a enfermidade se instala. Isso é de ordem orgânica. Nós somos seres humanos passivos a enfermidades. Eu estou com uma baixa imunidade, vai lá, pega uma gripe, sai do sereno. É natural isso. Não tem nada a ver com o espiritual. É certo que existe enfermidades de ordem orgânica, natural, que acontece com qualquer ser humano. Mas não esqueça também que existe enfermidade que se instaura, que se estabelece, que se aloja no indivíduo de ordem emocional. A psicologia chama isso de psicossomática, ou seja, a pessoa fica tão afetada emocionalmente, abalada por alguma situação, que o seu corpo passa a ter sensações e a se estabelecer a doença no corpo. Não tem nada a ver com só de modo emocional. Isso é possível. Muitas doenças se instalam no corpo de ordem emocional. Não tem nada a ver com o orgânico ou com o diabo. É por isso que precisamos trabalhar muito a nossa mente. É por isso que Paulo nos adverte para nós renovarmos a nossa mente. É verdade, a mente é poderosa. A nossa mente não tem nada com o espiritual, com Deus ou com o diabo. A nossa mente é muito poderosa. Por isso é muito importante alimentar a nossa mente com coisas boas,
com coisas que possam valer a pena, principalmente com a palavra de Deus, que é maravilhosa e que fortalece o nosso ser, a nossa alma, a nossa mente e o nosso espírito. Isso é uma coisa importante. Mas existem enfermidades que elas são de ordem espiritual. Elas são trazidas por demônios. Queridos, e é aí que muitas vezes nós nos deixamos ser levados por mazelas e nós dizemos assim: isso é normal, fiz um monte de exame, não aparece, mas é assim mesmo. Não é. Se você fez um monte de exame e não apareceu nada, mas sente lá a mazela, nós precisamos orar por isso. Nós precisamos orar em nome de Jesus, porque tem coisa espiritual nisso, e o mundo espiritual é muito sério. Escute uma coisa, queridos. Ontem à tarde o Espírito de Deus dizia a mim para que nós orássemos por cura, nós orássemos por cura, por salvação, por libertação e por maravilhas. Essas coisas, elas advêm por meio da fé. E o Espírito Santo alegrou o meu espírito em me trazer à lembrança situações de curas, de milagres, libertações, maravilhas que já aconteceu aqui, que nós vivenciamos. Que tem muita gente aqui que é testemunha viva, oculares de milagres de Deus, maravilhas de Deus, advinda de fé, de atos de fé. E escute, essa foi a palavra que Deus disse ao meu coração: atos de fé. E aí Deus me trouxe a lembrança, o livro de Atos. E quando nós olhamos o livro de Atos dos apóstolos, é impossível nós não nos fortalecer a nossa alma ao ver a caminhada do Espírito de Deus com a sua igreja. Em todo momento, em todo tempo, está o Espírito Santo trabalhando no meio do seu povo, a começar no Pentecostes, quando 120 irmãos estão reunidos, e a Bíblia diz que do alto, como um som de um vento veemente e impetuoso, ele enche toda a casa, todo o cenáculo. O cenáculo é o segundo piso de uma sala, de um prédio. A Bíblia diz que, como o som de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a sala onde estavam reunidos, e foram vistas sobre suas cabeças línguas repartidas como aqui de fogo. E a Bíblia diz que todos, sem exceção de nenhum, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Eu creio que esse mesmo Espírito está sobre nós aqui nessa tarde. Está sobre todo esse dia. Nós começamos essa série de ministrações desde a primeira ceia, 8:30 da manhã, já com muita glória de Deus aqui nesse lugar. E o Espírito de Deus está sobre esse povo. Então se alegre nessa tarde, em nome do Senhor. Se alegre no seu espírito. Aleluia. Nessa tarde, pelo Espírito de Deus, durante todo esse dia, pelo Espírito, eu gostaria que você caminhasse comigo para renovar a nossa fé em Deus. Meus queridos, igreja do Senhor, nós caímos no risco de irmos nos acostumando com uma vida natural. Aquela coisa que qualquer dorzinha, então a gente toma um remédio. Qualquer situação a gente vai pelas vias humanas e não mais busca de Deus, e não mais depende do Senhor. Está uma causa complicada lá, eu vou buscar o advogado, eu vou buscar o juiz. Já não busca mais o advogado dos advogados, o juiz dos juízes. As situações que nós vamos caminhando, gente, que nós já vamos, isso é perigoso para todos nós vamos caminhando por uma vida natural. O apóstolo Paulo já advertia, porque o apóstolo Paulo, como um entendedor do funcionamento humano, embora não era psicólogo, mas ele bebia de filosofia. Escute uma coisa, o apóstolo Paulo, e conhecendo também a Torá, o apóstolo Paulo disse: não vos conformeis com esse mundo.
Sabe o que isso quer dizer? Porque com facilidade, nós seres humanos, nós entramos no molde do mundo, e o mundo é carnal, e o mundo vive uma via natural, sem dependência de Deus, sem dependência do Senhor. E nós como igreja, de alguma maneira, nós não somos desse sistema do mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não vivemos nesse sistema do mundo. É diferente isso. Mas aí nós, ao longo da nossa vida, gente, nós corremos o risco de irmos nos acostumando. Tudo é normal, tudo é natural. O filho ou o esposo, o marido está lá, e aí de noite uma perturbação, uma coisa ruim no quarto, um negócio sufocando. Olha, eu vi lá na internet que isso chama-se, como é que é? Isso chama-se, tem um nome, tem uma palavra. Aí isso chama-se, isso é coisa noturna lá, tem um negócio, tem um nome para isso. Não, isso é normal. A pessoa está lá, não consegue dormir, sente um negócio pegando no pescoço, um mal-estar, uma coisa ruim. É normal. Isso é normal. Toma um chazinho que passa. E é espiritual. E tem coisas que não é normal, que são demônios, é coisa do inimigo, para roubar a paz. Sabe? Às vezes vem entrave sobre a família e a gente pensa assim, isso é normal, isso acontece entre casais, isso acontece entre famílias. E na verdade, está o Satanás atrás da gente. Essa é a grande verdade. Por trás, que o diabo está ali querendo destruir o nosso casamento, a nossa família. Nós estamos lá nos preparando para vir para o culto. Aí surge um mal-estar, uma situação, uma coisa assim. Eu não vou para a igreja, isso é normal. Eu não vou, não estou sentindo bem. Estava tão bem, mas agora não estou bem. Tem coisa por trás disso. Existe um mundo espiritual. Esses dias eu disse a vocês que quando a gente faz propósitos, não é? Quando a gente diz assim, esse ano eu vou trabalhar na obra de Deus, esse ano eu vou me dedicar, esse mês eu vou começar a ser dizimista, fica desempregado. Esse mês eu vou dizimar, surge lá uma situação de um gasto que você não esperava e me parece que é quase exatamente o valor do dízimo. Não, isso não pode ser normal. Existe algo espiritual por trás disso. Escute uma coisa, igreja do Senhor, nós não podemos nos conformar com esse mundo. Nós não podemos achar que situações espirituais são naturais. Nós precisamos voltar e nos lembrar do começo da nossa fé, que totalmente a nossa dependência era de Deus. Nos arrumávamos para o trabalho, nos ajeitávamos e dizia, Senhor, e nós orávamos e dizia, Senhor, toma a nossa frente. Hoje, eu fiz um curso de coach, eu fiz um curso de vendas, eu fiz um curso disso, de oratória, de convencimento de pessoas, e eu vou, e nós vamos quebrar minha cara. Tudo essas coisas podem ser válidas, mas meu irmão, eu ainda creio na palavra de Deus que diz, se não for o Senhor que edificar a casa, em vão trabalhos que nela edificam. Se não for o Senhor que guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Em vão será deitar de noite. Em vão será a nossa vida. Eu ainda creio que você pode colocar alarme na sua casa e ter lá um pitbull, um rottweiler e seja o que for de cachorro. Mas meus irmãos, se não for o anjo de Deus que esteja acampado na nossa casa, nada dessas coisas nos guarda. Seu carro pode ter 10 airbags, seu carro pode ser não é um dos mais seguros, os Volvos, não é? São considerados os carros mais seguros. Mas se não for a mão de Deus nos guardando, nada disso tem poder, nada disso nos protege. É por isso que precisamos sempre, a nossa dependência está no Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia. Se alegre. Aleluia. Durante esses dias, durante esse mês de agosto, eu gostaria de trabalhar com vocês, nós voltarmos a exercermos a nossa fé, orarmos mais por cura.
Orarmos por milagres. Daqui a pouco eu vou pregar a fé que opera maravilhas. Porque aquilo que nós enfatizamos é aquilo que passa a existir. Se você começa a dizer, essa casa é o inferno, essa casa é uma praga, essa casa é uma praga, essa casa é uma praga, nem que ela não seja, ela passa a ser. Porque aquilo que nós trazemos à existência é que vai ser uma realidade para a nossa vida. Todas as mulheres e homens que eu conheço, que são bem-sucedidos na vida e têm famílias abençoadas, mesmo que seus maridos sejam uns trastes, as mulheres diziam, esse homem é uma bênção, embora que não fosse. Elas começaram a ver, e a orar, e a projetar em Deus, que Ele seria uma bênção. Hoje elas têm esses homens abençoados na volta. Mulheres, homens que oravam para ter mulheres abençoadas, eles começaram a orar e a projetar e a declarar. Hoje essas mulheres são uma bênção na sua volta. Foi o primeiro verso que aprendi com mamãe, Provérbio 18, 21, o poder da vida e da morte. Primeiro texto que aprendi, que decorei. O poder da vida e da morte está na língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Aquilo que você verbaliza, declara, profetiza, é o que vai ser uma verdade sobre a sua vida. Isso vai acontecer. Não é, eu dizia no culto das 10, não é o poder da mente positiva. Tudo vai ficar zen, tudo vai ficar azul, tudo vai ficar em paz. Não é isso. Não tem nada a ver com isso. Embora a mente é poderosa, não tem nada a ver com confissão positiva. Isso é fé. Porque a fé foge à lógica. A fé não é uma repetição de palavra. Jesus, Jesus, como faz os católicos romanos. Jesus, Jesus. Deus não se move por vãs repetições. Senhor Jesus, inclusive, Ele diz que quando nós formos orar a Ele, para nós não usarmos de vãs repetições, isso não mexe com Deus. Olha para mim, Senhor, olha para mim, Senhor, olha para mim, Senhor. Não, Deus não se move com vãs repetições. Embora nós temos atributos de Deus, Deus não se move por esse tipo de sentimento. Deus não se move por pena. Sabe quando às vezes nós queremos fazer com Deus aquilo que nós fazemos com outro irmão, meu irmãozinho, meu querido, sabe, tem pena de mim, fazemos uma carinha de dó, e aí o irmão vai lá e se compadece de nós. Não, Deus não trabalha assim. Deus não trabalha por essa via de dó. Deus trabalha por atitude. Deus trabalha por atos de fé. Deus trabalha com tomada de decisão. É isso que você quer, meu filho, minha filha, para a sua vida? Pois bem, então assim será. Deus diz ao seu povo, vamos lá, cerque Jericó por 7 dias. E no último dia, dei 7 voltas. E no último dia, toque as trombetas e gritem. Pronto, é isso. Prontamente o povo, eles fazem o que Deus diz, e eles agem debaixo de um comando de Deus, de uma direção de Deus. Gente, fé é nós caminharmos debaixo de uma palavra de Deus, de uma direção de Deus, de um propósito. Não tem nada a ver com coisas aleatórias, com coisas que não edificam. Eu tenho fé que, sei lá, que vou ficar milionário, que vou tomar o lugar do Bill Gates. Não, isso é insanidade. Não tem nada a ver com fé. Fé é aquilo que vai promover o bem, a honra de Deus na sua vida e através de você na vida de outros. Através do seu ato de fé, outros também serão abençoados. Não tem nada a ver com essas insanidades. Fé é essa tomada de decisão de crer naquilo que você tem a certeza, das coisas que se esperam. Fé é isso. Fé é a certeza das coisas que se esperam. Você espera em Deus, você orou, você busca, e você então declara e diz, Senhor, então vai, assim será. Eu dizia pela manhã, foi isso que Ana fez. Por muitos anos, Ana subia ao templo para o sacrifício com seu esposo Elcana. E todas as vezes ela ia ao templo, e ela chegava lá, e depois do sacrifício, ela lamentava. Oh Senhor, Senhor, Penina me humilha. Sabe, lamentando. No dia que ela mudou a sua oração e disse, Senhor, olha a minha vida, olha a minha situação, Senhor. Se o Senhor me der um filho, eu vou te devolver. Nesse dia, Deus disse, é esse tipo de oração que você precisa fazer. Pare de ficar choramingando.
pode ficar lamentando. Nessa tarde eu quero convidar essa igreja a nós fazermos esse tipo de oração. Aqui tem gente, eu sei no meu espírito, que tem gente que precisa de uma mudança radical na sua vida, sabe? E eu acredito que pela fé tem gente aqui que está cansado de viver um marasmo. Não é de agora que você vive um marasmo na vida, sabe? Não estou falando dessa teologia do oba-oba, dessa teologia que tudo que eu pedi para Deus, Deus é obrigado a me dar. Não é isso, gente. Mas como servos de Deus, nós não podemos viver um marasmo. A gente passa por provações, passa por lutas. A Bíblia diz, inclusive, que muitas são as aflições dos justos. A Bíblia diz isso, muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor a livra de todas. A gente passa por aflição, a gente passa por deserto, mas no final das contas, a honra de Deus vem sobre nós. E é isso que importa. Essa é a caminhada com Deus. Aqui tem gente que está vivendo um marasmo, e você quer sair disso. Nós vamos orar por isso, queridos. Mas ore com fé. Diga: Senhor, eu quero mudar de vida. De verdade, nós vamos orar por isso, para que Deus venha sobre sua vida e traga libertação, para tanto que você possa reacender a chama da fé no seu ser, na sua alma, no seu espírito, que você possa reacender a chama da dependência de Deus, de confiar em Deus, de parar com essa vida religiosa, sabe, de viver essa vida religiosa, sabe, de caminhar no caminho, porque todo mundo caminha. Todo mundo só vai no culto na Santa Ceia, eu também vou. Não é isso. Porque todo mundo faz assim, não. Não, você caminha na dependência de Deus. Você vai caminhar de acordo com o que a palavra de Deus diz para você caminhar, mudar de vida. Ninguém toca na sua casa. Nenhuma obra do diabo tem poder sobre a sua família, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Você crê nisso? Você confia nessa palavra de Deus que não falta, que não vai falhar? Digam amém. Eu dizia pela manhã de que a graça de Deus sobre nós deve ser tão grande, que as promessas de Deus em que os nossos filhos irão a lugares que nós nunca fomos, deve ser uma verdade sobre nós. Isso é fé. É quando você projeta nos seus filhos a promessa de Deus, e a promessa de Deus para os nossos filhos aqui, como flecha na mão dos valentes, na mão do guerreiro. Assim são os filhos da mocidade, ou seja, os nossos filhos vão alcançar um nível de fé e de graça que nós não alcançamos ainda, que nós não vamos alcançar, mas que eles vão alcançar, porque existe uma promessa sobre eles, e nós como pais cremos nessa promessa. Você recebe isso? Vamos lá, celebre ao Senhor com alegria. Aleluia. Escute, essa mulher por 18 anos estava oprimida, e você lembra da palavra que eu disse? Ela estava oprimida, cativa. O diabo sobre as pessoas, ele coloca uma opressão, um cativeiro, uma prisão. Tem muita gente, queridos, que aparentemente anda por aí solto e aparentemente está sorrindo, mas a sua vida está oprimida pelo diabo, porque é isso que o diabo veio fazer. E aí às vezes nós até fazemos piada com o diabo, não é? Às vezes a gente brinca, como se muitas das coisas que acontecem, porque é normal, não tem nada a ver com o diabo, mas por trás está o diabo. Não quero aqui espantar vocês, ou então trazer ênfase ao diabo, não é isso. Mas nós não podemos negar o mundo espiritual, em hipótese alguma. Por 18 anos, essa filha de Deus, essa filha de Abraão, como disse Jesus, estava oprimido, e não era uma coisa natural, era algo diabólico. Eu gostaria que você orasse por coisas na sua vida que estão sendo um entrave por muitos anos. Se você há algumas situações, se você pode, coloque as mãos e ore, e clame por isso. Quem sabe causas na sua vida, situações que está sendo, como eu disse no culto das 10, como o fluxo de sangue que está saindo, e que você precisa orar para que Deus intervenha nisso, porque a Bíblia diz que a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. A bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Tem coisas que é o diabo que coloca no nosso caminho para nos destruir, para nos aniquilar, para nos oprimir.
Essa mulher, por 18 anos, oprimida pelo diabo, até o dia em que ela vai numa sinagoga. Escute uma coisa: as mulheres, elas não ficavam no espaço principal ali da sinagoga. As mulheres, no contexto judaico, elas não tinham relevância. Embora havia culturas piores. A cultura grega, então, o berço do conhecimento, não dá nem para dizer. A mulher era só para reprodução. O berço da filosofia, uma coisa doida. Conhecimento. A mulher, então, tinha direito a nada, a voto, a fala, a nada. Só Cristo. A cultura judaica nem tanto, mas a cultura grega, misericórdia. As pessoas do movimento feminista, quando começam a compreender a história e compreendem a cultura grega, misericórdia. Diga misericórdia. A mulher, então, além de ser já desprezada, não ter o seu devido valor nas culturas, ainda carregando essa mazela, sem poder se erguer, sem poder se levantar, oprimida por 18 anos, até que o Senhor Jesus se encontra com ela. E aí Jesus repreende esse demônio. Jesus repreende esse espírito maligno. Repreende, porque percebeu que ela estava cativa. Que ela estava cativa por demônios. E prontamente ela foi liberta pelo Senhor Jesus. Escute uma coisa, a Bíblia diz que as multidões, elas vinham até Jesus, em Lucas capítulo 6, que as multidões vinham até Jesus e Ele as curava e as libertava das opressões. Então escute uma coisa, há muita opressão nas nossas vidas. Esses dias, uma pessoa veio no culto e disse: pastor, e quando o senhor pregava, eu tinha vontade de sair correndo da igreja. Uma opressão. Voz dizia assim: sai daqui, o teu lugar não é aqui. Eu tive que me segurar para estar aqui. Eu sei que era o diabo que queria me tirar da casa de Deus. Uma senhora nova, eu digo: vê como existe um mundo espiritual? Veja como existe um mundo espiritual. O diabo querendo tirar ela da casa do Senhor, de estar aqui no culto. Alguém tinha convidado para vir para a igreja. Ela disse: agora eu estou bem, agora eu me sinto em paz. Meus irmãos, a Bíblia diz que Jesus, quando chega em Gadara, o endemoniado gadareno veio até Jesus, e Jesus pergunta assim: como é o teu nome? É óbvio que Jesus sabia o nome daquele demônio, ou sabia que era uma legião. Jesus sabia, claro que sabia, mas ele pergunta para que as pessoas ficassem sabendo que o que fazia aquele homem quebrar as correntes, aquele homem que dormia nos cemitérios, comia os cadáveres, isso não era uma coisa normal. Amarravam ele com cadeias, com cordas, e ele quebrava todas. Colocava ele nas grades e ele rompia como as grades. Corria pelado na rua. Isso era um espírito maligno. Meus irmãos, na minha família, por muitos anos, eu vivi isso com um irmão meu. Foi por causa dele que fomos para a igreja, e minha família conheceu a Jesus. O diabo agiu tanto na vida do meu irmão, que desde cedo, ele oprimido, e minha mãe nos terreiros de macumba, de feitiçaria, para ver se ele melhorava, e ele só piorava. E aí quando encontrou a psiquiatria, e remédio, ao ponto que uma opressão maligna, e aí sim começou um desvio mental. Porque esses remédios doidos que destrói a mente das pessoas, aí sim se tornou uma coisa orgânica. Algo que era espiritual se tornou uma coisa orgânica. Porque de tanto ele tomava de um monte de remédio, gardenal, não sei o que, e esses remédios tarja preta, essa loucura toda. Eu vivi isso na minha casa. Por 2 vezes mamãe e papai internaram o meu irmão no sanatório. As 2 vezes que ele ficou lá, ele vinha pior, porque os doidos menos doidos, não é? Tiravam a comida dele, queimavam ele com cigarro. Mamãe conta que um dia chegou lá, estava o homem que cuidava lá deles, lavando, dando o banho com lava-jato. E o meu irmão num canto, e eles lavando ele com lava-jato, como se lava um chão sujo. E mamãe disse para o papai: vamos tirar o nosso filho daqui. Isso não é vida para ele. Papai construiu uma peça alta em casa e era trancada com cadeado, porque ele quebrava tudo, ele dava pulos de altura e ele pegava em tudo.
Tem uns loucos assim, ó, que não rasga nota de 100, né? São uns avião. Eu conheço gente que se fez até que tinha perdido a mente, para que as pessoas esquecessem sua dívida. É muita malandragem nesse mundo, né? É muita malandragem nesse mundo. Meu irmão, sim, era oprimido pelo diabo. Saía correndo. Eu lembro que, eu acho que eu tinha uns 3 anos de idade. Eu tenho essa lembrança. Ele quebrou a porta lá e veio correndo. E eu estava no corredor de casa, brincando com um carrinho. Eu deveria ter 3 anos. Eu tenho uma lembrança disso. Ele veio correndo de lá, ele me chutou, que eu não sei onde eu fui parar. Depois ele vinha e disse: o que eu fiz? O que eu fiz? Oprimido. Eu sei o que é ter alguém oprimido pelo diabo em casa. E é por isso, gente, que enquanto eu tiver vida, a gente precisa pregar a verdade. A gente precisa dizer que o diabo veio destruir mesmo. Que a gente não pode negociar com o diabo. Que o diabo não dá nada para a gente. Não dá nem um pão amassado. O diabo não dá nada para a gente. Alguém diz assim: eu fui no terreiro e eu tinha uma dor aqui e agora sumiu a dor. Não se engane. O diabo não tira dor de ninguém. O diabo desloca. Ele tira a dor que estava no pé e agora ele destrói o casamento. Não negocie com o diabo. Nunca. A gente não pode abrir brecha para o diabo, porque a Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor como um leão, procurando a quem tragar. Minha família viveu isso, eu sei o que é isso. Minha casa vivenciou o que é ter alguém oprimido do diabo em casa. Até que conhecemos a Jesus. Da primeira vez que foi na igreja, ele foi amarrado. Mamãe ainda bebia de uma veia católica romana. Papai amarrou ele com um cordão de São Francisco. Papai amarrou ele com um cordão de São Francisco. Meu pai é um homem grande, forte. Vocês conhecem o irmão Gonçalves? Meu pai era mais ou menos como o irmão Gonçalves, uma mão desse tamanho assim. Eu puxei para os Carvalho, baixinho. Papai é um homem grande, só o papai segurava. Eu lembro que teve momento de 5, 6 homens seguravam meu irmão e ninguém o segurava, só o papai. Meu pai ficou todo mordido. Por isso que tem que dar um desconto para o senhor Francisco Assis Araújo, porque meu irmão mordeu ele muitas vezes. Mordia, sabe, possuído. Mordia, arrancava pedaço. O pai tinha que segurar, senão ele quebrava tudo. E foi assim a nossa vida no começo do Evangelho. Meu irmão chegando amarrado numa corda e papai segurando. E na igreja, era só um terreno. Levaram umas cadeiras. E foi assim que eu nasci nesse Evangelho. E foi através do meu irmão oprimido pelo diabo que Deus salvou a nossa casa. É isso. Enquanto o diabo arma um mal contra a nossa vida, Deus transforma o mal do diabo numa bênção para nós. Se o diabo armou uma cilada contra você, e se o diabo trouxe algo de prejuízo para a sua vida, em nome de Jesus, toda mazela, tudo que foi de ruim, Deus vai transformar em muitas bênçãos para você, em nome do Senhor Jesus. Deus vai reverter todo o prejuízo em dádiva de Deus para a sua vida. Você pode aplaudir o Senhor, faça isso com alegria. Não, vamos lá. Aleluia. Aleluia. Até que Deus foi libertando, foi salvando a minha casa, foi salvando a minha família, foi libertando, Ele foi melhorando, e Ele não mais vinha amarrado. Eu cresci nessa fé, e começamos. Aí depois de uns anos, eles já quase são, de uma hora para outra. De uma hora para outra ele ficou com mal-estar. Do nada assim, uma diarreia, do nada. Mãe correu com ele com o médico e tal. Fez tudo o que tinha que fazer. E ele já não queria comer, ficou ali. E em 2 dias, ele chamou e disse: mamãe, vem cá, mamãe. Porque ele não chamava a mamãe. Mamãe, vem cá, quero falar com a senhora. Mamãe, me perdoe tudo que eu lhe fiz. Eu disse: por que isso, meu filho? Ele não conversava assim com a gente. Não sei, mamãe. Aí me chamou Pedrinho, e era o mais novo. Pedrinho chamou meus irmãos e disse: me perdoe, o que eu fiz para vocês, eu não sabia o que estava fazendo. Mamãe, lê a palavra de Deus para mim aí. Mamãe enxergava na época ainda. Leia a palavra de Deus para mim aí. Como a palavra de Deus é poderosa.
E mamãe começou a ler os salmos, ele gostava dos salmos. E mamãe sentada, começou a ler os salmos para ele. Lendo os salmos, ele deitado, lendo os salmos, eu assim na volta. Daqui a pouco ele disse assim: oh, sai de mim, maligno. Sai de mim, maligno. Oh, mamãe, que coisa boa. Virou para um lado e partiu para o Senhor. Partiu liberto. Partiu liberto. Um dia numa escola bíblica, quando terminou a escola dominical, uns 4 anos depois, o pastor deu oportunidade para as pessoas fazerem perguntas, e mamãe disse: pastor, por que será que Deus não libertou meu filho totalmente de uma hora para outra? O Menonias, chamava ele, era o Menonias, que nome, né? Misericórdia. Menonias, ainda bem que está com o Senhor. Pedro até que vai, mas Menonias, né? Chamava ele de Menon. Por que o meu filho Menonias, o Menon, Deus não libertou assim que viemos para a igreja? Por que foi esse tempo todo? Por que foi preciso na hora da morte? E o pastor, sabiamente, um homem de Deus, disse assim: não importa quando. Oh, Espírito, não importa se no começo ou no fim, o importa é o que Deus fez. Que Deus não se limita ao tempo, não é como a gente quer, não é como a gente imagina. Não importa se no começo ou se no fim, o que importa é que Deus libertou seu filho. É isso que importa. E a senhora deve se alegrar nisso, porque Deus o libertou. E quem sabe, se tivesse libertado no começo, Deus não teria edificado sua família. Foi preciso esse processo para sua família ir se firmando em Deus, se firmando no Senhor. Deus sabe de todas as coisas. Então escute uma coisa: na minha casa eu vivenciei o que é uma opressão do diabo, mas também vivenciei o que é uma libertação de Deus. Em nome do Senhor Jesus, todas as amarras do diabo sobre sua casa, sobre sua vida, elas serão quebradas, elas serão desfeitas, e aquilo que você ligar na terra será ligado nos céus. Deus tem libertação para a sua casa. Jesus olha o gadareno, e quando ele pergunta: como é o seu nome? O gadareno diz: nós não temos nome, porque nós somos muito, nós somos uma legião. Jesus repreende aquele demônio prontamente. Aquele homem fica são, fica liberto, porque era uma prova que Jesus queria demonstrar ao povo de Gadara, que o que fazia aquele homem quebrar as coisas não era dele, era possuído do diabo. Meus irmãos, vamos fazer uma leitura do mundo espiritual. Há coisas que não é da pessoa, sabe? Tem pessoas que dizem coisas e falam coisas. Fique em paz, ore a Deus, vigie, porque não é a pessoa por trás. Existe uma obra maligna que a gente precisa entender o mundo espiritual e repreender, e guardar o coração, porque depois nós veremos o mover de Deus. O que eu acredito é que pela fé Deus quer nos libertar de todas as amarras do inimigo, de todas as opressões do inimigo. Jesus veio para libertar os oprimidos do diabo. Se alguém aqui nesta noite já está noite oprimido, creia que antes que termine esse culto, você será liberto em nome do Senhor Jesus. Você pode aplaudir a Ele, possa com alegria. Aleluia. Se coloque em pé. Eu vou orar por você em nome de Jesus. Oh, aleluia. Durante esse mês de agosto, nós vamos caminhar nessa série de ministrações, atos de fé. E nós vamos declarar o mover de Deus sobre nossa vida. Abra suas mãos. Oh, amado Senhor, nessa noite nós oramos com a tua igreja, para que toda a opressão de Satanás, para que todas as amarras do inimigo, todos os demônios que estão escondidos na casa, no lar, na família, na alma e na mente dessa pessoa, essa pessoa em casa que está assistindo esse culto agora, que essa casa seja liberta, que essa casa seja liberta
que essa família, em nome de Jesus, receba a libertação. Todo o império das trevas, todos os demônios enviados do diabo para trazer doença, para trazer mazelas, para trazer enfermidades, sejam repreendidos agora. Sai dessa casa, sai dessa vida. Você, demônio, que tem dito a essa mente: não vale a pena te buscar, Senhor, não vale a pena vir para a igreja, não vale a pena orar pelo marido, não vale a pena seguir com esse empreendimento. Toda intenção do diabo está repreendida, toda voz maligna está quebrada, desfeita, em nome de Jesus. Onde houver uma opressão de Satanás agora, seja desfeita em nome de Jesus. E que sobre esta casa, e que sobre esta família, sobre esse lar, venha a libertação de Deus. Foi para isso que o Senhor se manifestou, para desfazer e para destruir todas as obras do diabo. Então, Senhor, todas as obras do inimigo seja desfeita agora. Que essa casa, que essa família possa ver o teu milagre. Oh, cante ao Senhor. Que essa família veja o teu milagre. Que essa família, Senhor, veja o teu milagre. Em nome de Jesus. Faça isso. Oh, faça isso sobre esta casa. Cante.